E aí nós vamos sair, não é? Por esse corredor. Aonde nós estivermos, nós vamos falar bem para os nossos irmãos, nossos amigos, e para as pessoas que a gente ainda não conhece. Para que de fato todos possam conhecer Jesus. Verdade. O senhor vai falar do nome da mãe? Só para não é? Tá bom. Nós vamos ficar aqui quietinho esperando, tá bom? Vocês escutaram a primeira leitura? Sim. Do profeta Jonas? Então diz o texto que a palavra de Deus foi dirigida a segunda vez ao Jonas. Porque a primeira vez Jonas não escutou. Quantas vezes também a palavra de Deus é dirigida a nós? Será que nós escutamos? Será que correspondemos? Será que damos uma resposta generosa a essa palavra? Ou nós fazemos como Jonas, fugindo daqui? Mas Deus, ele é insistente. Ele voltou, não é, a Jonas e insistiu que ele faz. E falasse a uma grande cidade. Qual era a cidade? Nínive, a capital do Império Assírio. Uma cidade em grande progresso, como as grandes cidades hoje, mas que precisava de mudança. E não era fácil para Jonas dizer aquilo que Deus queria que dissesse. E o que Deus determinou para Jonas dizer para mim? 40 dias de cidade será visita. Já pensou? Se eu saísse e fosse para uma grande cidade, vamos citar a capital do nosso estado, não é? Que hoje celebra o seu dia, não é? De educação. Celebrando o apóstolo Paulo, não é? Aqui nós não estamos celebrando a convenção de São Paulo. Mas lá, na capital, se celebra a liturgia da convenção de São Paulo. Nessa hora, o Cajal, de São Paulo, está celebrando a missa solene na cidade. Então, eu fosse lá nas escadarias da igreja, da Catedral da Sé, com um som muito potente, porque se alguém que eu gritasse naquela imensa praça, não escutaria. Mas um som, não é? Potente para falar, olha, Deus mandou avisar que em 40 dias São Paulo será destruído. E queria que talvez pudesse acontecer. Alguns vão passar desapercebidos. Ele não dá cabeça. Outros poderão contestar. E até me arrancar, não é? Daquele púlpito e me colocar. Não poderia acontecer isso com Jonas. E aquele povo poderia dizer, olha, nós não podemos ser isso, seu Deus. Nós. Mas o que diz o texto? Todos desde o superior até o meio fizeram o que ele disse. Abandonaram o mau caminho. O que significa isso? Converteram os céus. E aí, Deus não fez isso. Então, eles são. Quando Jesus passou pelo mar da Galileia, ele encontrou Simão e André. Estava lançando a série das vezes do mar. E disse, olha, seguinte, eu gostaria de estar de nós. Será que isso entendeu? Eles estão acostumados a pescar grandes e pequenos peixes. Quando, depois da ressurreição, quando Jesus aparecendo a eles que voltaram para o mar da Galileia para pescar, Jesus lá, eles passaram a noite inteira labutando e nada conseguiu. Ele disse, olha, joga ele do lado direito.
habitamos a noite inteira, mas por causa da sua palavra, nós vamos fazer. Sem entender o que acontece com Simão e André, eles deixam tudo isso. A mesma coisa João e Tiago, eles dizem. Então ninguém, como diz o Papa Francisco, ninguém deve se excluir desta visita. Alguém pode dizer, mas eu não tenho condições. Eu não estou capacitado. Deus não pode nos capacitar. Deus capacita os seus estudos. Não é o que a igreja faz quando chama, correspondendo ao chamado de Deus, que primeiro é Deus que chama. Um dia Deus me chamou para o sacerdócio. Eu correspondi, mas eu tenho que passar pela resposta da igreja. Eu me apresentei à igreja. E a igreja me acolheu. E a igreja me preparou. Só que agora, como padre, com 26 anos de padre, eu sei o quanto eu preciso continuar me preparando. Nós tivemos um grande tempo de cristandade que tudo respirava cristianismo. Hoje não queremos mais esse tempo. A gente não pode ficar iludido. No vídeo passado, não é? Uma reflexão até longa que eu fiz, eu falava dessa sociedade iniquidade, dessa cultura que dissolveu todos os valores. Então temos que estar muito bem preparados para a gente anunciar os verdadeiros valores, porque nós vamos ser confrontados. E aí, quanto mais capacidade, mais formados por Jesus, temos condições de anunciar. No tempo de Jesus, nós homens eram circuncisões, mas foram formados por Jesus. Hoje, Jesus é chamado. Por isso que o Papa fala de uma igreja sempre em missão, que não precisa saber tudo de Jesus para começar a anunciar algumas segurança. Porque é uma experiência, não é simplesmente o conhecimento de uma doutrina, isso é importante e necessário, mas é fazer as pessoas terem uma experiência, um encontro com a pessoa de Jesus. E a partir do encontro com Jesus, nós nos guardamos. Uma força interior se manifesta para a gente falar dele a Deus. E aí, para encerrar, não sei se muitos ainda lembram, por ocasião do jubileu do ano 2000, tivemos 3 anos de preparação. E nesses 3 anos, a igreja sempre falando da conquista do mundo através de Jesus. Uma transformação. Algumas religiões só falavam de destruição. E lembro, desde criança, escutávamos assim: chegaremos ao ano 2000 e dele não passaremos. Estamos no ano 2020. Para ver que são coisas meramente humanas, não são coisas de Deus. E na ocasião, não é? O Papa de saudosa memória, Santo João Paulo II, falava algo muito bonito do Evangelho. Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: vamos para águas mais profundas. Se pegarmos o documento, lá está a palavra alto, que significa águas mais profundas.
Vamos para águas mais profundas. Mas o que significa hoje águas mais profundas? Significa aonde nós estivermos, precisamos falar de Jesus. A provisão de Deus, precisamos falar de Jesus. Os jovens hoje nas universidades, as universidades não era simplesmente um lugar da ciência humana, mas também da sabedoria divina, porque as universidades, elas nasceram aos pés da igreja. Tentaram dissolver essa realidade para dizer, não queremos mais a igreja. As universidades nasceram, não é? Ao lado dos mosteiros, as escolas, depois das universidades. Hoje, nós vemos uma ciência agnóstica, aonde estão Jesus, aonde Deus não interessa. E como podemos viver assim? Ele deve ser a razão da nossa vida. Porque ele nos chama. Nascemos e fomos criados em sua imagem e a sua semelhança. Precisamos resgatar essa imagem. Então, os jovens nas universidades não podem mais ser respeito humano. São Paulo, nós lemos o texto da segunda leitura. São Paulo fala o tempo está por. Gente, olha como é. Se fizéssemos um silêncio, podemos ainda escutar, não é? O barulho dos foguetes da passageira. Hoje é 25 de janeiro. Olha como eu disse. Há um livro muito famoso. Esse livro chama Tempos Fugir. Como o tempo corre, não podemos perder mais tempo. Temos que perder o nosso tempo, se for perda de tempo, em falar de Jesus e anunciá-lo. O padre não pode ser mais alguém que viva somente no escritório ou na sacristia. Ele tem que ser missionário. Ele precisa ir ao encontro e anunciar Jesus. Você vai filmar ele? Estou filmando, Nath. A igreja seja no capítulo, a igreja em saudade, uma igreja que vai ao encontro de Deus. Começando a nossa família, porque a família é a igreja doméstica. Mas será que as nossas famílias estão capazes de ver uma igreja doméstica? Gente, olha a problemática das famílias. Olha a dificuldade hoje. Olha os contrastes dentro da